Boa tarde, meu povo, minha povo. Vou meditar lá em Mateus capítulo 16, verso 24. O tema fala assim: o discípulo de Jesus deve levar a sua cruz, né? Que diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perda-la. Quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que veja vir o Filho do Homem no seu reinado. O tema fala assim: o discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Quem são discípulos? São eu e você na presença do Senhor. Discípulo é quem? São aquelas pessoas que Deus separou, né, para fazer a vontade dele, para concluir a missão que ele deixou. O Senhor, o Senhor foi o primeiro, né? O Senhor foi na frente, o Senhor escolheu 12 discípulos, né? Preparou os 12, ensinou os 12, né? Para sair e pregar o evangelho, né? Para as pessoas, por gentios, por todas as pessoas. Então o Senhor separou 12 discípulos, mas teve um que foi o traidor. Mas resumindo, o que o Senhor escolheu foi 12, né? Não importa. Olha você ver a importância, né? Vamos meditar? O Senhor escolheu 12. O Senhor sabia quem era quem. O Senhor conhecia cada defeito e o Senhor conhecia a qualidade. O Senhor chamou pescador. O Senhor chamou as pessoas chamou aquelas pessoas simples. Chamou aquelas pessoas que na sociedade ela não tinha valor, né? São pessoas que não eram nem reconhecidas, né? Não tinha nem letra, não sabia nem falar direito, mas foi essas 12 pessoas que o Senhor escolheu, né? Para formar o discípulo, para ensinar, né? E vamos chegar na história. Vamos meditar aí. Quem é Jesus? Jesus é Deus. Quem são discípulos? Agora são eu e você, né? Mas quando o Senhor separa 12 pessoas para fazer a vontade dele, ele dá dicas, o Senhor dá estratégia, o Senhor ensinou, o Senhor preparou eles, ensinou o que eles tinham que fazer, o que eles tinham que deixar de fazer. O Senhor ensinou, né? Mas por um momento, né, quando Deus estava junto com eles, eles não jejuavam, eles só acompanhavam, eles não faziam nada, eles só acompanhavam. Aonde que Deus ia, ele estava presente. Às vezes são eu e você dentro da casa de Deus. Às vezes estamos perdidos dentro da casa de Deus. Eu não sei se você está perdida ou se você está numa rota sem saída. Às vezes você está perdido. Você não está entendendo quem é você na presença do Senhor. Você precisa saber quem é você. Você precisa se identificar quem é você, né? A palavra está aí, né? Os discípulos de Deus que Deus separou está aí. A palavra está sendo semeada dia após dia. A palavra do Senhor está sendo pregada nos 4 cantos da terra, tanto na televisão como no jornal. A palavra está sendo pregada, mas mesmo assim tem alguém ainda perdido, tem ainda alguém que se encontra cocheando em dois pensamentos.
querendo ser vítima. Tem alguém ainda, né, se fazendo de vítima, se fazendo desentendido. Tem alguém ainda que não está entendendo. Ó, se a gente examinar as escrituras, ela ensina a gente o que a gente tem que fazer. O que eu e você precisa fazer. Ó, Deus falou assim, cada um carrega a sua cruz. Olha, que lindo. Será que Deus chamou eu e você para carregar, para a gente ser babá do nosso irmão, para a gente ser babá da nossa irmã? Será que Deus chamou nós para isso? É isso que eu estava pensando esses dias. Será que Deus chamou você para ser babá de alguém? Não, Deus não chamou você para ser babá. Deus chamou você para pregar o evangelho nos 4 cantos da terra. A nossa missão é pregar. Não é forçar. Não é controlar. Não é ficar em cima da pessoa. Porque o evangelho de Deus não é forçado. As coisas de Deus Deus deixa o livre e o arbítrio para você decidir o que você quer. O que você quer, né? A decisão está na sua mão. A decisão não está no mão do pastor. A decisão não está na missionária. A decisão não está em ninguém. O poder da decisão está em você, né? Muitas vezes a gente... Aqui é uma simples palavra, ó. Cada um deve levar sua cruz. Quando tá falando cruz, tá falando o peso da chamada. Tá falando o peso do sofrimento. Tá falando o peso da situação que vai acontecer, as guerras diárias. Tá falando do peso. A cruz pesa. O espinho pesa. Já tá falando a cruz. Às vezes você tá dentro da sua casa, é só você que é crente. É só você que tá na igreja. Você tá sozinho, carregando sua cruz. Aí você fica pensando assim, meu Deus, há quanto tempo que eu tô carregando a minha cruz sozinho? Aí você começa a fazer comparação, né? Que muitas vezes quem tem mente fraca começa a comparar. Por que o ímpio prospera tanto e para o servo de Deus é mais difícil? Para o servo de Deus as coisas é mais estreita. Por quê? A palavra está aqui, vamos examinar? Por quê? Existe muitos indagar. Existe muitos porquê. Se você quer aprender, leia a Bíblia. A Bíblia, ela é um mapa de chegar até Deus. É a gente que não quer saber. A gente não quer saber. A gente fechamos nossos ouvidos, né? A gente não quer saber. Mas Deus falou, cada um carrega a sua cruz. Eu não posso carregar a sua cruz, nem você pode carregar a minha. Mas todos, ambos, têm que carregar a sua cruz. Cada um tem que carregar a sua cruz. Se por acaso você tiver 50 anos de caminhada, 100 anos de caminhada, 30, 4 anos de caminhada, 7 anos de caminhada, carregando a cruz, e você tá vendo que a cruz tá pesada. Aí você fala assim, Senhor, até aqui deu. Não dá mais não, Jesus. Vou cortar essa cruz aqui. Vou cortar um pedaço dela, porque eu não aguento mais carregar essa cruz, não. E aí? E agora? Será que nadamos até aqui para morrer na praia? Será que vale a pena a gente cortar a cruz? E aí? Vamos pensar? Será que você consegue pensar? Será que ainda dá tempo para você pensar? Porque Deus fala assim, cada um carrega sua cruz. É a Bíblia que está falando. Deus dá força àquele que está cansado. Deus renova o vigor àqueles que não têm mais vigor. Né?
ela fala assim: aquele que espera no Senhor renovarão suas forças. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Ela não falha. O homem, a mulher pode falhar com nós, né? Pode nos decepcionar. É que eu vejo é crente dentro da casa do Senhor decepcionado, frustrado, abatido, oprimido, tá dentro da igreja, tá oprimido. Ah, meu irmão. Ah, minha irmã. E aí, o que a gente vai fazer? Será que a opressão é maior do que Deus? Será que a frustração é maior do que Deus? Será que o seu problema é maior do que Deus? Ah, minha amiga. Meu amigo. Quantos estão dentro da casa do Senhor? Quantos estão quantas pessoas estão em cima do altar sobrecarregadas? Quantas pessoas estão sobrecarregadas? Não está suportando mais carregar com isso, né? Quantas pessoas não sabem o que fazer, né? Porque o diabo está oprimindo as almas dentro da igreja, né? O inimigo está oprimindo, é os crentes, é os cristãos. O diabo está oprimindo a mente, o diabo está oprimindo o ouvido, está oprimindo o coração. Quantas pessoas dentro da casa do Senhor estão com o coração duro, né? Porque a aprovação é isso aí. Ninguém tem coragem de falar. Ninguém tem coragem de falar. Depois da aprovação, será que você tem palavra de vida eterna? Será que a tua boca tem palavra de bênção para abençoar a sua irmã? Você não, eu sabia. Será? A aprovação revela quem é você. Não revela para Deus, porque Deus te conhece. O deserto revela quem é você na casa de Deus. Muitas vezes a gente está camuflado, muitas vezes a gente está escondido, mas o deserto revela para mim e para você quem é você, né? Muitas vezes a gente fala assim: ah, eu não sou assim não, eu não faço isso. Faz. Pior, você faz, você peca 24 horas, nós pecamos 24 horas. Nós somos todos pecadores. Por isso que nós estamos nessa terra. É por isso que nós estamos aqui ainda, porque somos pecadores. É por isso que estamos aqui sofrendo, padecendo, sendo humilhados, sendo escravizados, comendo pão que o diabo amassou, porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus deu vida, e vida com abundância. A vida está em Jesus. Por isso que Deus fala: carrega a sua cruz. A vida está em mim. Não está em ninguém. A vida está em mim. Se você parar de olhar para a cruz, você morre. Se você parar de olhar para o céu, você morre. Porque eu falo assim: quantas experiências eu passei? Quantas vezes eu deparei numa situação difícil, cheguei no fundo do poço. Quantas vezes? Mas a misericórdia do Senhor, oh meu irmão, a misericórdia do Senhor é a causa de não nos sermos consumidos. O diabo, ele tenta nos engolir a vivo, mas o Senhor, a misericórdia do Senhor é que nos guarda. A misericórdia do Senhor é todos os dias. Por isso que nós temos que orar. Por isso que nós temos que persistir. Temos que avançar no reino espiritual de Deus. Não dependa de ar. Não dependa de medo. Não dependa de conselho ímpio para você vencer. Porque lá em Salmo 1,
Salmeiro fala: não assenta na roda dos escarnecedores. Olha, o Salmo está falando aqui, ó. Não assenta na roda dos escarnecedores. Quantas pessoas estão sentando na roda dos escarnecedores? É por isso que está morrendo. É por isso que está entrando em decadência espiritual. É porque deixou de ouvir a Deus. Não quer mais ouvir Deus. Não quer ouvir. Eu falo que renunciar às coisas do mundo é muito difícil. Porque é mais fácil a gente sentar e saborear o prato. É mais fácil. Mas renunciar é difícil. Eu sei que ninguém não fala isso, mas é difícil renunciar. Não é fácil. Porque dentro de mim existe um sim e um não. Existe o mal e o bem. Quem eu tenho que deixar prevalecer dentro de mim? Será que é o mal? Todos nós temos dentro da gente o mal e o bem. Não temos só bem. Nós temos o mal também com a gente. Eu tenho o mal e o bem. Se eu quiser fazer o bem, eu vou fazer. Se eu quiser fazer o mal, a gente faz também. Mas a palavra, ela veio, né? A palavra de Deus, ela veio aí, para nos dar equilíbrio, para nos estruturar, para abrir nossa visão, né? Que existe dois caminhos. O caminho estreito, o caminho largo. Escolhe o caminho hoje para você seguir. Se é o largo, pode ir, vai com Deus. Se é o caminho estreito, vem, glória a Deus. O caminho largo tem as suas consequências. Toda pessoa que pega a cruz dele e vai para o caminho largo tem a sua consequência. Consequência dolorosa. Porque lá no final ele vai perder a salvação dele. Porque o inimigo, ele engana. Ele endiluba a pessoa, ele encanta a pessoa com bandeja, a pessoa cai de patinho. Eu aprendi uma certa pregação uma vez, que o inimigo, o trabalho dele é fazer a nossa vontade. Eu aprendi isso aí numa pregação da Viviane, né, Martinelli. Que o diabo, ele trabalha pra gente. Por que eu digo que o diabo trabalha pra nós? Vamos pensar um pouquinho? Vamos. Quando nós estamos na guerra, quando estamos na luta, quando estamos na dificuldade, o cenário, o céu de bronze, e nós estamos batendo rumo, ponto de faca, aí o diabo vem ali com a bandeja aqui, ó, facilidade para você. Aí você, uma pessoa simples, uma pessoa humilde, fala assim: é Deus que está mandando. Nem toda bênção que vem do céu, parece até você, não é Deus que está mandando, é o diabo. É o diabo. Ele já armou o ciclo, ele já armou o cenário para você cair e não levantar mais. São as teias que ele arrumou para você. Aí você está achando que é Deus. Não é Deus. Porque quando é de Deus, você sabe quando é Deus. Nem toda a porta de emprego é Deus que abre. Nem toda bênção que vem até você é Deus que está dando. Porque eu vejo muitas pessoas que começam bem na igreja, né? E tá, Senhor, abre a porta, Senhor, abre a porta. Aí a pessoa tá cantando, tá louvando, tá glorificando, tá saltando, tá pulando, tá gritando, tá sapateando, tá quebrando a igreja, tá fazendo tudo que tá acontecendo. Mas quando Deus abre a porta de emprego, acabou. Cadê? Cadê aquele irmão? Cadê aquela irmã? Cadê aquele jovem que estava aqui na igreja? Cadê ele? Foi a porta. Não é Deus. Deus não vai dar uma coisa para você se afastar dele, não. Ele dá uma coisa para você se aproximar a ele. Vou chamar. Nem toda bênção é Deus que manda. E isso aí são vários detalhes. Mas o mais importante é: cada um deve carregar a sua cruz.
Você tem que carregar sua cruz todos os dias da sua vida, até o último suspiro. Você tem que carregar sua cruz, porque a gente somos aprovados, a gente somos lançados no fogo, a gente somos lançados na água. Deus testa a gente todo momento, a todo instante. Nós estamos numa escola e sempre vem uma prova e sempre vem uma lição. E aí? Será que a gente vai passar? Será que nós estamos preparados para passar? Porque é fácil. É muito fácil ir para a igreja. É fácil. É muito fácil. E aí? Vou aceitar Jesus hoje, hein? Nós aceitamos Jesus hoje. E aí? Como é que vai ficar? Vai ser aleluia? Vai ser glória a Deus? E aí? O começo é tudo bom, é maravilhoso. No começo é saltitante, é alegria, é regozijo. No começo é bom. E o meio? Oh, meu Deus. E o meio que é pior. Quando a gente chega no meio da caminhada, meu Deus, a gente já tá pedindo, Deus, me leva logo, que o negócio já tá feio. O meio, quando chega no fim, será que no fim, quando chegar o fim, será que vamos estar com a nossa cruz inteira ainda? Vamos pensar um pouquinho na vida. Será que quando a gente chegar no começo, porque quando a gente aceita Jesus, a cruz está inteira. E no meio, já está pela metade. E no fim, será que ainda nós vamos ter o certificado para subir? O certificado da cruz está na nossa mão? Será? Eu quero que você pense nessa tarde. Reflita. Cada um deve levar a sua cruz. Por que eu digo isso? Porque essa cruz, essa luta, essa dificuldade que você está enfrentando, essa cruz, quando a gente chegar lá no céu, nós vamos mostrar para Deus o que nós passamos. Nós gememos, nós choramos, nós sofremos, nós perdemos. Está aqui, Senhor, a cruz aqui, a cruz está cheia de sangue, a cruz está cheia de lágrimas, a cruz está desse jeito. É essa cruz que vamos trocar por uma coroa de glória. É essa cruz que vamos apresentar a Deus. Não é fingimento, não. O evangelho não é facilidade, não. Se você aprendeu que o evangelho é facilidade, aceita Jesus de novo. Porque o evangelho é guerra. O evangelho é sofrimento. Nunca foi fácil. E nunca vai ser. Alguém teve que morrer primeiro. Quem morreu foi Jesus que morreu primeiro. Alguém teve que padecer primeiro. Foi Jesus que padeceu primeiro. Será que nós não vamos padecer também, não? Será que o evangelho vai ser florzinha, amorzinho, cluzinha? Eu estou falando uma palavra bem fácil para você entender. Que a cruz é sangue, é vida. É quando nós chegar até Deus, nós vamos trocar nossa cruz pela coroa de glória. Mas para isso você tem que entender, renuncia a si mesmo. Todas as coisas, renuncia. Renuncia. Nós temos que renunciar. A bandeja vai vir, vem. O prato vai vir, vem. Vai vir fofoca, vem. Vai vir disse, vem. Vai vir tudo de ruim, mas vai vir. Tudo vai vir. Para desviar você do foco, que é a cruz. Carregar, levar a sua cruz. Ah, meu irmão. Quantas pessoas estão dentro da casa de Deus? Está precisando de aceitar Jesus de novo. Está precisando ter um encontro real com Deus. Está lendo a Bíblia. Olha aqui a Bíblia aqui na minha mão. Está lendo a Bíblia como se fosse um conto de carochinha. Ah, aconteceu no passado. Ah, aconteceu há muitos anos. Meu Deus, tem misericórdia dessa vida, meu Pai. Que não sabe o que está fazendo. Se você não lê a Bíblia, você não cresce. Se você não lê a Bíblia, você não amadurece. Se você não lê a Bíblia, você morre. Porque a mídia está aí. A mídia está aí para desviar você do foco. Por que quando Jesus apareceu na casa de Maria e Marta,
né? E a Marta estava ocupada demais nos seus afazeres, limpando a casa, servindo, agradando. Ela estava muito preocupada em agradar, em oferecer de bom. E a Maria não. Maria, ela sentou. Maria ficou nos pés de Jesus. Ela sentou para ouvir, porque ela queria ouvir mais, porque era muito bom ouvir Deus. E Marta? Quantas Marta na igreja? Quantas Marta? Quantas Marta tá preocupada com o seu status? Tá preocupada? Tá preocupada em mostrar algo que não precisa, não tem necessidade de mostrar nada para ninguém. Por que Deus falou assim que a Maria, ela escolheu a melhor parte? Porque a palavra é vida. Palavra de vida eterna. Né? Porque o inimigo, ele nos distrai. O diabo, ele nos distrai com pouca coisa. Né? O inimigo, a função dele não é tirar você dentro da igreja, não. Ele quer que você continue dentro da igreja, desocupado, distraído, com a mente dividida, coxando em dois pensamentos. Essa é a função do capeta. Essa é a função do inimigo, de distrair. Conseguiu te distrair? Acabou. Você morre. Essa é a função dele. Entendeu? Dentro da casa de Deus. Mas a função de Deus é que todos... Deus fala, quem tem ouvido, ouça a voz de Deus. Que o Espírito diz às igrejas. A palavra está sendo pregada todos os dias. A palavra do Senhor está sendo pregada todos os dias. Mas a pessoa está com o ouvido fechado. Parece que o ouvido está gravado. Não quer ouvir. Só está escutando o que convém. O que agrada. Tem gente que só escolhe aquilo que é bom para ele e tá bom ali. Morre ali. Não é assim. A palavra de Deus, ela é para ser estudada. É para ser lida. Quantas pessoas estão dentro da igreja e não lê a Bíblia? Não lê, só come o que os outros dão. Ah, ouvi falar. Tantas pessoas dentro da igreja, missionária, membro, só fica de ouvir falar. Vai lá na casa dele. A Bíblia tá arrumando poeira. Tá lá no Salmo 91 lá, ó, aberta. E aí, será que já leu quantas vezes aquele Salmo 91? Será que ele já decorou? Não, nem decorou, tá nem aí. Ele acha que só aquele Salmo 91 vai guardar ele. Ah, meu amigo. Ah, minha amiga. Você precisa ler. Você precisa botar em prática. Porque a palavra de Deus, ela é vida. Vida para os seus ossos, vida para sua mente. Ela é vida. Se você não lê, ela é a vitamina do céu também. A palavra de Deus. Você não tem que estar presa em quatro paredes. Você não tem que estar presa. Muitas pessoas estão presas no seu mundinho ali, tá preso. Ó, olha pro céu. O céu é seu limite. Entendeu? Você não tem que estar preso em placa de parede. Você não tem que estar preso em ninguém. Você não deixa ninguém te oprimir. Quantas pessoas estão sendo oprimidas por palavrinha, por conversinha? Está oprimido dentro da igreja. Deus é culpado? Não, Deus não é o culpado. O culpado é você. É você que é o culpado. Porque se você ocupasse sua mente com a palavra de Deus, né? Fazer o seu devocional todo dia, orar, buscar Deus, santificar, se encher da presença dele. Deus fala assim, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Significa que quanto mais se aproximamos de Deus, quanto mais se enchemos de Deus, o inimigo ele tem que bater de retirada. Né? Nesse negócio de sai demônio, sai demônio, sai demônio. Você vai ficar a vida inteira falando sai demônio, ele não vai sair. Ele vai ficar rindo da sua cara.
Ele vai ficar debochando da sua cara. Porque o que faz o diabo bater de retirada é o seu devocional com Deus, a sua obediência com Deus, é você entrar dentro do seu quarto, é firmar seu relacionamento com Deus, é se encher de Deus, encher do fogo. Porque quando a gente se enche, a gente fica, nós se torna uma brasa viva. E nem o diabo não consegue chegar perto da gente. Mas quando você é um crente relaxado, que não ora, que não busca, que não faz nada, aí ele pega, se posta sobre você. E nem Deus pode fazer nada por você. A escolha está na tua mão. O poder da decisão, da escolha. Carrega a sua cruz até o fim. Que naquele grande dia, a sua cruz vai ser trocada por uma coroa de glória. Você vai receber vestes novas, sandálias novas. Não importa se as pessoas estão rasgando suas vestes aqui. Não importa se as pessoas estão brigando por coisas da terra. Eu não sou da terra, eu sou do céu. O meu pé está na terra, mas meu pensamento está no céu. Eu sou de Jesus. Eu sou dele. Quem é dele aí, dá um brado de glória aí. Fique firme na presença de Deus, irmão. O segredo é carregar a sua cruz. O significado da sua cruz é o certificado que você vai trocar por uma coroa de glória. Fica na paz. Vamos meditar. Fica na paz em nome de Jesus. Tchau. Tchau, gente. Finalizar o vídeo aqui. Fica na paz.